Olá a todos, eu, como sempre, sou Vlad para a História, atiro e sei coisas sobre atirar. Se vocês gostavam da Glock, com certeza vão gostar também da nova versão da Glock. Porque que empresa seria uma que não atualiza o design da pistola mais popular do momento, provavelmente do mundo? Todos nós conhecemos com certeza a Glock em vários tamanhos diferentes, em várias versões diferentes, mecanicamente falando, são quase sempre a mesma pistola. A Glock de sexta geração é um novo passo introduzido pela empresa austríaca. Não quer de forma alguma ser uma revolução de nenhum ponto de vista, porque continua sendo uma velha e boa Glock, mas tem pequenas melhorias, especialmente ergonômicas, que a tornam certamente um produto muito interessante. Por enquanto, da sexta geração, existem apenas 4 Glock, a 17, a 19, a 45 que temos hoje e a 49. Eu estou feliz de poder testar hoje uma 45, porque francamente, entre as que foram mencionadas, é sem dúvida a minha preferida. Se não fosse por uma 45, eu provavelmente teria escolhido a compacta 19. Vocês sabem do meu amor por pistolas compactas, mas vou dizer uma coisa, já que estamos aqui. Antes de darmos uma olhada de perto no que exatamente nossos amigos austríacos fizeram, vamos disparar alguns tiros só para aquecer. É bonita, eu gosto. Vamos mover a câmera e ver de perto como ela é feita. A boa e velha maleta da Glock é sempre a mesma. Externamente você nunca vai conseguir perceber que realmente é uma sexta geração, assim como por dentro uma clássica maleta Glock. Com a pistola, 2 carregadores, um dentro da arma, alguns acessórios para limpeza. Se ainda não tiver, pense em quem compra a primeira arma, como vigilantes ou seguranças. E um manualzinho muito útil. Lembrem-se de uma coisa muito importante, leiam os benditos manuais. Já falei isso mais de uma vez em vários dos meus vídeos diferentes. Os manuais contêm informações muito importantes. Por exemplo, no que diz respeito ao funcionamento da arma para manutenção, por exemplo, vejam os pontos onde deve ser lubrificada. Pouco óleo se coloca nas armas para lubrificar e fazê-las funcionar. O manual nos lembra disso, é muito útil para guardar, guardem também. Talvez um dia vocês queiram vender uma arma, porque o novo proprietário, se for como eu, ficará absolutamente grato a vocês. Vamos ver de perto então a nossa arma. Já dissemos que esta é uma Glock 45, ou seja, o ferrolho e o cano. É aquele curto da Glock 19, a versão compacta, enquanto o corpo da arma e a empunhadura são do tamanho completo, como a Glock 17. Uma verdadeira Glock 17 teria aqui 1,5 cm, talvez 2 a mais de cano e de ferrolho. Isso melhora bastante o equilíbrio dela. É algo sobre o qual já falei no passado, discutindo bastante ao longo dos anos. As Glock, de modo geral, a 45 provavelmente, pelo menos no que diz respeito às armas de serviço estritamente de defesa, de coldre, provavelmente é a minha preferida nesse sentido. Esta Glock é em 9x19, como vocês podem ver também pela inscrição presente no ferrolho da arma. A Glock, assim como muitas outras empresas, declarou que não vai mais produzir novas armas. Em 9x21, honestamente, as diferenças balísticas em relação a 9x19 são nulas. A produção internacional de 9x19, tanto de armas quanto de munições, é muito maior do que o volume de produção da 9x21. Honestamente, ter linhas separadas só para a Itália não faz muito sentido do ponto de vista comercial. Enfim, nesse calibre, pelo menos por enquanto, a não ser que alguém comece a fabricar canos específicos em 9x21, assim vocês encontram direto da fábrica. Também ressaltamos, obviamente, que uma Glock, caso não esteja claro, o modelo é a geração 6 Áustria, porque obviamente são pistolas austríacas. O logotipo da Glock está reproduzido neste momento na empunhadura. Do lado direito encontramos apenas o número de série da arma e os carimbos. Outras inscrições que encontramos, como vocês podem ver novamente, Made in Austria e a Zien, aqui na outra lateral. E, obviamente, também a informação de que existem patentes e, de forma bem moderna, um site na internet onde consultá-las. Me digam, com que frequência vocês encontram um site na internet marcado em uma arma? Dá para ver que eles, desse ponto de vista, estão acompanhando os tempos. Quais são as principais diferenças da Glock de sexta geração em relação às das gerações anteriores? As melhorias que foram feitas são quase exclusivamente ergonômicas.
Pelo que pude observar, o mecanismo de disparo é essencialmente o mesmo da quinta geração. Então, desse ponto de vista, já está um pouco melhorado em relação às gerações anteriores, a quarta e a terceira. As melhorias, obviamente, podemos ver todas elas. Na parte externa da arma, o mais evidente é essa textura, esse estriado muito visível e até bastante agressivo, mas que também segue um perfil muito anatômico para o que deveria ser a pegada da mão. Agora, vocês sabem quanto? Eu destaco a ergonomia nas armas de fogo, especialmente nas armas curtas. A arma precisa se encaixar bem na mão para poder ter um bom desempenho. Honestamente, na minha mão ela se encaixa perfeitamente porque quase me guia de forma ideal na empunhadura. Ainda é superada pela FN 509 desse ponto de vista, mas com certeza estamos nos aproximando da perfeição. Aquilo que muitos notam, na verdade, é uma coisa boa. Como veremos durante o teste de tiro, é essa serrilha aqui, na verdade, em ambos os lados. Essa serrilha serve durante a pegada com as duas mãos para apoiar o polegar da mão fraca. Honestamente, é uma solução bem pensada, vou dizer isso durante o teste. Muitos, principalmente iniciantes, têm dificuldade em encontrar um lugar para apoiar o polegar da mão esquerda, e isso ajuda muito. Há também um pequeno degrau, como vocês podem ver, isso é algo bem pensado, realmente ajuda muito, muito mesmo com a pegada correta, usando as duas mãos. Outra modificação que encontramos é o alongamento do chamado beaver tail, a cauda do castor, enfim, aquela parte que protege a mão por onde o ferrolho vai passar por cima. E assim é quase impossível se machucar, e isso incentiva um pouco a mão a ficar um pouco mais alta para segurar a pistola um pouco melhor. Muitos, principalmente iniciantes, têm um pouco de medo desse ferrolho que se move e pode machucar. Outras diferenças, temos um gatilho muito mais reto em comparação com o das gerações anteriores e temos essa parte protetora na alavanca de retenção do ferrolho um pouco maior. Sempre existe o risco, principalmente durante o manuseio, em situações estressantes ou nas mãos de iniciantes, mas até mesmo para os mais experientes, de acidentalmente. Por exemplo, escorregar com a mão na alavanca de retenção do ferrolho e, por exemplo, desativá-la manualmente. Então a arma, por exemplo, não fica aberta após o último disparo. Isso deve ajudar um pouco a mitigar esse problema. Vocês podem dizer que isso dificulta o acesso ao hold open, mas o nome é alavanca de retenção do ferrolho, não de fechamento, e isso tem um motivo. Outra modificação bastante evidente que vai deixar algumas pessoas felizes, como sempre, e outras tristes, é que a Glock mudou o sistema de fixação para os Red Dot. De fato, o antigo sistema MOS foi abandonado em favor desse novo sistema de fixação, de baixo perfil. O perfil aqui é realmente baixo, e para alguns Red Dot nem serão necessárias as plaquinhas de fixação para montá-los, assim podemos instalar muito mais facilmente e também um pouco mais baixo, justamente. O ponto vermelho agrada a muitos, a outros não, mas certamente já é um padrão na indústria. No que diz respeito às armas modernas, a grande maioria das armas modernas tem, ou pelo menos tem uma versão da mesma arma com um sistema de montagem para ópticas, e estamos em 2026. De resto, em todos os aspectos, ela se comporta como uma boa e velha Glock. Vamos apenas conferir internamente por precaução para ver se há mudanças, como sempre garantimos que a arma está descarregada. Assim podemos abaixar aqui as alavancas de liberação do ferrolho e separar o ferrolho com o cano. E o modo de recuperação do restante do corpo. Não tem muito segredo em desmontar uma Glock, como vocês podem ver honestamente à primeira vista. Neste momento não vejo diferenças evidentes em relação às da quinta geração, parece literalmente igual para mim, não me surpreenderia se fosse intercambiável. Um bom e velho sistema, o Glock Safe Action. Isso talvez a torne uma das armas mais seguras do mercado desse ponto de vista, pelo menos no que diz respeito ao sistema de percussor lançado. Estou observando T-SIG, então é só olhar e aprender. Desse ponto de vista, não há muito mais o que dizer, a não ser testar essas melhorias ergonômicas. Como podemos testá-las? Bem, primeiro precisamos remontar a arma. Aqui também não é uma operação complicada, graças a Deus. Também nesse aspecto a ergonomia avançou muito nas últimas décadas. Podemos recolocar o ferrolho no corpo da arma e só nos resta ir para a linha de tiro e testá-la muito bem.
Para que servem as pistolas, se não para usá-las no estande de tiro para testá-las atirando? Temos nosso carregador, usamos munição Jeco de 124 grains 9x19, como discutimos, podemos inserir o carregador. Carregamos nosso primeiro tiro e vamos ver como essa pistola se sai. Bum, bum, bum. Os tiros vão retos mesmo, é bastante difícil errar desse ponto de vista. Obviamente, descarregamos a arma, o que dizer, sabem de uma coisa, deixem-me carregar mais alguns tiros, porque essas armas é bom testar mais de uma vez. Às vezes, quando faço esses meus vídeos, fica difícil, entre aspas, encontrar coisas para dizer, no sentido. Assim, à primeira vista, ela é muito diferente de qualquer outra. Glock, vocês já testaram? Absolutamente, absolutamente não. Desafio muitas pessoas a pegar uma Glock na mão sem ler qual é a geração ou essas outras coisas e reconhecer isso muito rapidamente. Honestamente, a maioria dos atiradores não faz a menor diferença. Qual geração? Eles usam, porém, essas primeiras pequenas, porque são pequenas melhorias na ergonomia da arma, dá para sentir um pouquinho. Deixem-me disparar mais alguns tiros e eu conto para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado a todos. Então vou dizer isso para vocês como a primeira coisa na pegada, com certeza uma grande melhoria. A Glock nunca disse que inventou algo novo, nem que reinventou a pistola com essa geração. São pequenas melhorias progressivas por própria ambição deles. Mas dá para sentir. Antes de tudo, esse ponto de apoio para o polegar, enquanto fechamos a empunhadura com a mão fraca, é muito útil. Com frequência, aqui nas linhas de tiro do Clube de Legnano, preciso explicar aos iniciantes como segurar a arma. E às vezes, tentando apoiar o polegar esquerdo aqui no corpo da arma, muitos têm dificuldade em encontrar um bom ponto. Nada que um pouco de experiência não corrija ou não melhore, mas eu digo para vocês, esse é realmente o ponto correto onde apoiar o polegar. A arma nos mostra isso claramente, evidentemente, e também nos ajuda um pouco, não só fisicamente no apoio, mas também a reforçar a mensagem de que é ali que deve ir o polegar. A empunhadura é muito bonita, devo dizer que com certeza eles fizeram um ótimo trabalho. Vocês sabem que eu, principalmente nos anos passados, especialmente ouso dizer, no início do meu percurso como atirador, não gostei da Glock. Definitivamente não foi amor para mim. À primeira vista, no entanto, com o tempo, com a evolução de alguns modelos, como por exemplo a Glock 45 que temos hoje, houve uma mudança no centro de gravidade. Desse ponto de vista, tive mais afinidade, porque essas melhorias ergonômicas são pequenas, mas no final acabam se acumulando, a textura é muito agressiva. Essas pequenas pirâmides, podemos dizer assim, me lembram um pouco a da minha FN, que vocês sabem o quanto eu amo e eu gosto disso. Eu não gosto de empunhaduras lisas, minhas mãos já estão ficando de crossfiteiro, cheias de calos, então não tenho problemas. Eu não me machuco se pego uma textura desse tipo. E eu gosto muito disso, porque você pode apertar e ela realmente fica na mão completamente imóvel. Obrigado. Obrigado. Ir em frente é ir em frente, e é bonito, repito. Muitos esperam, no momento em que compram a nova arma ou compram a nova versão de alguma pistola, seja Glock, CZ ou Beretta, que a arma de repente dispare sozinha e faça milagres. As armas de fogo certamente não fazem isso, mas as melhorias, se forem pensadas de forma inteligente, como neste caso, fazem sentido. Eu gosto. Obrigado.
obrigado, obrigado. Me parece muito diferente, honestamente, da quinta geração, que melhorava um pouco. Também aqui. O gatilho da Glock é terrivelmente incompreendido. Não é o melhor gatilho esportivo que você pode encontrar no planeta. Até porque a Glock não foi criada como uma arma esportiva, nem tem a intenção ou ambição de ser uma. De fato, é um pouco duro para alguns, para os iniciantes, sim, sem dúvida. Nada, honestamente não me incomoda. Honestamente, o fato de ser levemente plano não faz diferença para mim. Muitos ficam loucos para ter um gatilho perfeitamente plano, outros preferem um que seja um pouco mais curvado. Serei muito sincero, talvez eu devesse comparar com um bem curvado, mas não sinto uma grande diferença. Com certeza o disparo é limpo. Obrigado, obrigado. Já vimos isso com a quinta geração e ajuda bastante. Vou contar para vocês talvez um detalhe que muitos não percebem. O final aqui da Elsa, onde volta para trás, escrito Beaver Tail e em inglês cauda de castor, dá um pouco de segurança para segurar a mão bem alta na empunhadura. Não que seja estritamente necessário, mas com certeza ajuda. Uma pessoa talvez menos experiente, que por medo do ferrolho, que poderia machucar a mão, poderia acabar segurando assim, um pouquinho mais para baixo e até mesmo 1 milímetro mais para baixo, pode mudar drasticamente o manuseio da arma. E o ponto de impacto ajuda um pouco, com certeza, desse ponto de vista. Depois, o principal motivo pelo qual estou gostando, essa pistola não é tanto uma sexta geração, mas sim uma Glock 45. Então, com o ferrolho, o cano curto da 19, mas a empunhadura grande da Grazi. Já disse várias vezes que essa combinação de detalhes, assim como na 19X, que aliás é idêntica em tamanho, é a minha preferida. Também é uma questão de equilíbrio da arma na mão. A Glock de sexta geração é um produto interessante. Como eu disse, não esperem nenhuma revolução. Não é uma arma mágica. Oh meu Deus, saiu a sexta geração, a arma mágica que atira sozinha. Absolutamente não. É uma melhoria progressiva interessante. Eu diria que é uma melhoria pelo que vimos e pelo que vi hoje em particular. É absolutamente acertada. Essas modificações que foram feitas são absolutamente, pelo menos, obrigado. Fazem a gente apreciar ainda mais a arma. Posso dizer honestamente, Glock, o importador não me paga, mas se eu tivesse que comprar uma Glock nova, não vejo por que não deveria ser essa. A 45 em particular, da mesma geração, o punho em especial, é o que mais me convence, faz uma grande diferença. Atirar, mirar é simples, até um macaco treinado consegue alinhar a mira, mirar corretamente, segurar bem a arma durante o disparo. A parte difícil é que uma boa ergonomia faz toda a diferença. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo, como sempre. Lembrem-se que esses vídeos são feitos literalmente por vocês mesmos, como hoje. O dono desta maravilhosa Glock de sexta geração, que veio aqui em Tiresegno de Legnano para me deixar experimentá-la. Se vocês tiverem outras armas interessantes, talvez que guardem em coleção ou escondidas em algum lugar, me escrevam. Eu fico sempre feliz de poder experimentar peças modernas, interessantes, mas também coisas mais antigas, como vocês certamente já sabem que eu adoro. Se vocês tiverem interesse em contribuir diretamente para o meu canal, considerem se inscrever. Temos iniciativas exclusivas para os assinantes, como vídeos exclusivos, ou como, por exemplo, o evento que estou preparando para o dia 19 de abril. Restam 3 vagas neste momento enquanto estou gravando. Então, se vocês quiserem passar um dia inteiro comigo e com Davi Pedersoli em Pólvora Negra, assinem e participem, pois é gratuito. Obrigado. Pelo menos considerem deixar um like, um comentário e se inscreverem em mim como criador de conteúdo. Isso realmente ajuda imensamente. O YouTube realmente não gosta de armas de fogo e não se ganha praticamente nada mostrando elas. E pelo menos me deem essa satisfação de fazer um dedo do meio para o poder midiático que não quer as armas.